Boa noite a todos que nos assistem pelo YouTube. Boa noite a todos do SEVA. E aqui vai o meu agradecimento a este grupo espírita ativo e que está aí na luta, como tantos outros, divulgando a palavra do Cristo, procurando mensagens consoladoras neste momento tão delicado pelo qual todos nós estamos passando, não é verdade? O tema escolhido para hoje foi o céu, o inferno e o purgatório. É um capítulo da Gênese, que é um dos 5 livros deixados por Kardec, os livros clássicos, os chamados Pentateucos, ou melhor, o chamado Pentateuco kardeciano. Bem, nós vamos começando a nossa fala aqui, falando a respeito do inferno, né? Diz Kardec que existe uma visão do mundo conforme a nossa lente, né? E que lente é essa, né? Então, nós explicamos as coisas do mundo conforme o nosso grau de informação. Então, conforme nós entendemos os acontecimentos, nós vamos explicando eles conforme é a nossa cultura, conforme é o nosso grau de discernimento de tudo aquilo que acontece. Assim é que, por exemplo, na época de Jesus, como ele sabia que as pessoas não tinham o discernimento necessário para entender aquilo que ele falava, a sua mensagem, na sua integridade, ele usou de parábolas para que as pessoas pudessem entender uma parte daquilo que ele queria passar. Por que isso? Porque existia um certo grau de informação naquela época de evolução, tanto moral quanto intelectual, que não permitia as pessoas saberem mais ainda, né? Ou melhor, entenderem mais a fundo aquilo que Jesus estava passando. Então, a gente explica a visão do mundo conforme a nossa lente, conforme o nosso grau de cultura, conforme o nosso grau moral, né? E a visão do inferno não poderia estar diferente, né, desse contexto, porque ela está diretamente ligada ao nosso grau de evolução moral e intelectual. Então, as pessoas, ao longo do tempo, se utilizaram da figura do mal para poder manipular a mente das pessoas, né? Então, isso se explica conforme a moral, porque quando a gente exprime, quando a gente, desculpa, gente, falar assim é um pouco difícil, né? Então, quando nós formamos a opinião e exercemos a liderança com poder de mando, corremos o risco de explicar os fatos de modo a favorecer a nossa permanência no nosso status quo. O que isso quer dizer? Bom, a gente passa a manipular a informação para que as pessoas acreditem naquilo que nós estamos falando. E ao acreditar naquilo que estamos falando, esse credo pode fazer com que eu permaneça no poder. Bem, um exemplo. Nós vivemos um momento no passado político brasileiro em que as explicações sobre crise financeira, explicações sobre determinadas coisas eram as mais loucas possíveis e eram manipuladas de tal modo que nós acreditássemos. E esse credo fez com que determinado partido político elegesse 2 vezes o mesmo presidente e depois mais 2 vezes a sua sucessora. Então, as coisas que aconteceram foram manipuladas de acordo com a moral, de acordo com o grau de informação que aquelas pessoas tinham e também foram assimiladas de acordo com o grau de informação que as pessoas que consumiam aquela informação tinham. Então, se as pessoas que consumiram aquela informação que era manipulada tivessem um grau de adiantamento intelectual e moral, porque muitos compreenderam, mas como não tinham moral suficiente, se utilizaram disso para se locupletar, para ganhar muito dinheiro com essa questão. Então,
as situações elas podem ser apresentadas de várias formas. Depende do interesse de quem está apresentando a situação. E nessa questão do céu, inferno e purgatório, não foi diferente, né? Porque vamos ler aqui esse último item aqui. Assim é que se explica o fato da Igreja Católica abençoar as cruzadas, concedendo licença para matar, e os senhores feudais deixavam parte de suas terras para a Igreja, a fim de comprarem um lugar no céu, se esses morressem nas lutas. Então, a Igreja Católica colocava na cabeça das pessoas que existia um inferno, que existia a figura de um demônio. E se a, aqueles que iam para a luta, no caso os senhores feudais, se eles dessem uma parte de suas terras para a igreja e eles morressem, eles não iriam para o inferno, nem iriam para o purgatório, teriam o seu lugar no céu reservado. Olha que loucura, na verdade. O que foi que a Igreja Católica fez? Ela manipulou a ideia de inferno, manipulou a ideia de purgatório, de forma que ela se beneficiasse com isso. Não é à toa que a Igreja Católica é a maior latifundiária, se não uma das maiores latifundiárias do mundo, donas de imóveis por aí afora. Por exemplo, aquela área ali do Iguatemi, né, que hoje é shopping da Bahia, né, e hoje o próprio shopping da Bahia, segundo eu soube, paga todo ano uma espécie de um imposto para a Igreja Católica. Então veja quanto que foi distorcida a Igreja, o tanto que a Igreja distorceu, né, a ideia de amor e a mensagem do Cristo por aí afora. Mas isso a gente já sabe, na é verdade? Vamos adiante aqui um pouquinho, né? Existe o inferno cristão imitado do pagão. Isso está lá na Gênese, não é? Então vamos ler aqui um pouquinho, olha só. O inferno pagão, ele descrevia penas individuais. O cristão descreve o inferno como sendo de penas coletivas, ou seja, um é pena individual e outro vai estar todo mundo junto lá no inferno, lá no fogo, não é verdade? E isso leva à ideia de punição da sociedade ou de uma casta, excluindo-se aí a responsabilidade individual, por exemplo, da liderança, uma vez que a pessoa poderia pagar pelo seu lugar no céu, né? E aí tinha a ideia daqueles deuses, não é? Isso vinha desde a Idade Antiga, desde a Grécia, e eles personificavam determinadas, eh, determinados pontos do nosso viver, como, por exemplo, o tempo. Você tem o deus do tempo, o deus Cronos, né? Você tinha o deus da beleza, o deus do trovão, do fogo, e por aí vai. E aí também tinha a questão de uma figura que encarnava o mal. Ora, mas se nós formos pegar essa palavra que encarnava o mal, que muitos chamam de demônio, na sua origem, né, chamada daimon, daimon não significa um ser mau, e sim um ser de luz. E isso foi manipulado ao longo do tempo para levar aquela ideia de um ser mau, de que existia um ser mau. E esse ser mau iria castigar as pessoas conforme elas, conforme o seu comportamento. E aí também criou-se a ideia de que fora da igreja não há salvação. Mais uma vez, a manipulação das ideias para favorecer determinados indivíduos ou determinada casta da sociedade, que dessa que nós estamos falando é a Igreja Católica. Então, essa ideia de que existe um ser mau é uma ideia totalmente contrária à ideia da existência de um Deus, de um ser bom. Porque, veja bem, como é que pode ter lógica um Deus que é justo, bom,
Pai de todos nós, que quer o progresso e o bem de todos, criar um outro ser que disputa o poder com ele e que é um ser extremamente mau, que pode, segundo a Igreja Católica, criar um local no inferno onde a pessoa iria ficar num fogo eterno. E segundo Santo Agostinho, esse fogo é até se você comparar esse fogo com o fogo do vulcão, o fogo do vulcão seria fichinha, seria um refrigério para a alma. Então vocês imaginem a ideia de sofrimento que não colocava na cabeça das pessoas. Então a ideia do demônio, ela aterroriza todo mundo. Não é? Então o padre, o papa, o bispo, não é? A madre, quem quer que seja que teoricamente detinha o poder, né, eram representantes do poder divino na Terra, tinham o poder de excomungar a pessoa, ou seja, você quando morrer, você vai para o inferno, você vai arder no inferno. Então isso exercia um poder muito grande sobre as pessoas. E aí a Igreja Católica entrava naquela zona de conforto, né? Eu mando aqui nesse pedaço. E mais uma vez voltando àquela ideia de que fora da igreja não há salvação. Então, você tem que estar na igreja, sob a batuta da igreja, fazendo tudo o que a igreja manda para que você tenha a sua salvação. E uma das coisas que a igreja manda é que você pague o seu dízimo. Isso não só na Igreja Católica, mas em alguns outros segmentos cristãos. Infelizmente, isso acontece manipulando essa ideia de que você tem que pagar para você ter uma salvação. Já Kardec nos traz uma ideia totalmente diferente, né? Kardec nos diz, olha, fora da caridade não há salvação. Veja que ele não fala de igreja de forma alguma. E a caridade, ela é universal. Você pode praticar a caridade sendo budista, sendo pagão, sendo ateu, sendo o que você for, não acreditando em Deus, mas você pode praticar a caridade. E é isso que vai levar em consideração essa aquisição dos valores espirituais, essa aquisição dos valores divinos, a aquisição daquilo que lhe torna nobre enquanto homem, enquanto espírito, para que você possa desfrutar de uma posição espiritual diferenciada. Aí sim, mas com base naquilo que você fez de bem, não só para os outros, mas como para você mesmo. De que forma? Lutando contra os seus pendores, lutando contra as suas tendências que todos nós temos, as tendências que nós já trazemos de outras encarnações e que estamos aqui para aprender e para exercitar o bem e para angariar novas ideias, novos conhecimentos e exercitá-los. Então, essa nossa força de vontade, né, como existe aquela célebre frase, né, conhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço que ele faz em dominar as suas más tendências. Então, todo esse esforço que nós fazemos, além de dominar as nossas más tendências, mas também de adquirir valores nobres e, acima de tudo, praticá-los, é que vai nos garantir uma posição na espiritualidade melhor da que hoje ocupamos aqui nesse plano terrestre e uma reencarnação também mais feliz ainda do que aquela que aqui temos. Vou dar um pausezinho para poder beber água. Bem, gente, voltando aqui, vamos ver aqui essa figura, esse deus aqui, Plutão, né? Essa daqui é uma figura da mitologia grega, né? Então, pelos romanos, ele era conhecido como o deus do mundo interior, e Hades pelos gregos. Ele se apaixona por Perséfone, filha da deusa Terra, e a leva para o seu reino. Estou falando aqui com vocês de paixão e minha esposa está aqui balançando os braços porque eu sou apaixonado por ela, graças a Deus, e ela por mim, mas acabou que tirou minha concentração aqui, viu? Vocês estão aí do outro lado da tela, mas não estão vendo o que está acontecendo aqui.
Bom, então, dando continuidade aqui, então, enquanto a deusa Terra lamentava, as plantações não medram, pelo que os deuses intercederam, junto a Hades, que finalmente concorda em deixar Perséfone sair do mundo inferior e passar parte do ano com a mãe. Então, essa era a forma que os gregos interpretavam as estações do ano, né? Então, você vê que eles falam aí de terra, que as plantações não desenvolveram, enfim. Eles atribuíam figuras às estações do ano, como eu já falei antes, né? A determinadas, ao fogo, a água, para que eles pudessem explicar os fenômenos, não só os fenômenos da natureza, mas o tempo também, através dessas figuras mitológicas. Então, o mesmo fizeram, né, só recordando, com a figura do Satanás ou a figura do demônio. Vamos ver aqui um pouquinho o que diz, por exemplo, o Livro dos Espíritos a respeito disso, né? Pergunta Kardec aos espíritos: há demônios no sentido que se dá essa palavra? Os espíritos respondem: se houvesse demônios, seriam obra de Deus. Mas, porventura, Deus seria justo e bom se houvera criado seres destinados eternamente ao mal e a permanecer eternamente desgraçados? Se há demônios, eles se encontram no mundo inferior em que habitais e em outros semelhantes. Mas veja bem, olha o que os espíritos respondem. Se há demônios, eles se encontram no mundo inferior em que habitais e em outros semelhantes. Veja, essa questão desse mundo que os espíritos se referem é o nosso interior, é a nossa mente. Aí sim a gente pode dizer que existe um inferno ou que existe um purgatório, que é um local de um sofrimento intermediário. É onde aquelas pessoas que tinham feito os pecadinhos, né? Tem pecado, pecadinho, pecadão. Então, as pessoas que não pecavam tanto ficavam no purgatório. E as crianças que nasciam inocentes, etc., não tinham, ficavam no limbo. Bom, então, essa questão desse mundo nosso interior é aquele estado vibracional que criamos e para o qual nós iremos depois da nossa desencarnação. Então, por uma questão de atração vibratória, nós vamos para os mundos inferiores ou não, ou para os mundos superiores. E claro que aí também tem uma gradação, tanto para os mundos superiores quanto para os mundos inferiores. Todo mundo aqui já deve ter ouvido falar de umbral, né? Que é um local de sofrimento, e tem também as zonas umbralinas mais profundas ainda, que são locais onde que se tem ainda um sofrimento, onde o espírito ainda fica no sofrimento muito mais intenso. Ora, a que se deve isso? Assim se deve àquilo que nós fazemos enquanto estamos caminhando aqui na Terra. Então, se procuramos sempre mentalizar o bem, se procuramos sempre fazer o bem, se procuramos andar de forma honesta, se não manipulamos as informações a nosso bem, se nós, enfim, temos uma vida de forma honesta, nós nos aproximamos daquilo que o Cristo, daquilo que Deus quer de nós. Que sejamos melhores a cada dia, que ajudemos a construir um mundo diferente desse que estamos vivendo no momento. Sabemos que existe uma transição planetária, sabemos que a Terra passa por este momento delicado, essa pandemia que está aí, não é à toa que ela está acontecendo, onde ela reclusa as pessoas, obriga as pessoas a voltarem para suas casas, a abdicarem da farra, a abdicarem de tantas outras coisas, e vamos dar valor à convivência familiar. Aqueles que antes não davam valor, que o bar, a rua, a esbórnia era muito mais importante do que o convívio familiar, de repente se viram obrigatoriamente a estarem dentro de suas casas, a convivendo
com aqueles com os quais ele evitava viver. Então, nós sabemos que quando reencarnamos, nós não reencarnamos na família que gostaríamos de ter. Poucos têm esse privilégio, mas nós reencarnamos naquela família que nós necessitamos ter, naquela família em que nós precisamos aparar as arestas com aqueles que trazemos algum tipo de débito do passado. Assim é que se explica que muitas vezes um irmão detesta o outro, sem o outro nunca ter feito nada para ele. Nasceram e cresceram dentro do mesmo lar, tendo as mesmas oportunidades, tendo o mesmo tipo de tratamento, mas um detesta o outro. Por que isso? Porque traz essa experiência do passado. Então, nessa encarnação em que os dois estão como irmãos, estão para exercer o quê? A lei de amor, o perdão. E cabe aos pais identificarem isso e passarem a evangelizar essas crianças. Daí a importância fundamental da evangelização infantil, seja levando seu filho para os centros espíritas, seja fazendo dentro de casa. Ter esse olhar sobre os nossos filhos e não dizendo, não sei por que esse menino é assim, não aguento mais, não sei mais o que é que eu faço, entreguei esse menino para Deus, o mundo é que vai cuidar dele, não. É responsabilidade nossa, como pais que trouxemos essas crianças ao mundo, de dar-lhes a melhor educação, não só no sentido da instrução, mas também da educação moral, mas também da educação religiosa, da educação doutrinária. Sabemos que a doutrina espírita não é religião. Costumamos muitas vezes dizer dessa maneira, mas ela tem um tripé científico, filosófico, de consequência religiosa. Muitas vezes a gente costuma falar da nossa religião, eu sou da religião espírita, mas ela promove esse religare do homem com o divino, do homem com Deus. Mas é uma educação que não vai ser uma educação piegas, muito pelo contrário, é uma educação libertadora, que é isso que o Espiritismo veio nos trazer, a libertação. E também a consciência daquilo que nós fazemos. Eu posso plantar, o plantio é livre, mas a minha colheita vai ser obrigatória. Então, os Espíritos também vieram nos trazer esse esclarecimento para que a gente possa se esforçar e plantar o bem, para que quando desencarnemos, vamos para um local diferenciado, vamos para as zonas melhores e não para as zonas de sofrimento. Bom, vamos continuar aqui o que diz o Livro dos Espíritos, né? A palavra demônio não implica a ideia do espírito mau, senão na sua acepção moderna, aquilo que a gente estava falando. Porque o termo grego daimon, da onde ela derivou, significa gênio, inteligência e se aplicava aos seres incorpóreos, bons ou maus, indistintamente. Então, pegaram essa figura do demônio e só colocaram uma parte ruim, né? Ali significava todo o mal. Infelizmente, por uma manipulação. Mas vamos voltar aqui à nossa figura. E eu gostaria de mostrar essa gravura que está aqui, que foi de um pintor chamado Angélico, que ele viveu aí de 1387 a 1455. Veja que aqui, ó, nessa figura aqui, a gente tem uma gradação de sofrimentos. A gente tem um pessoal que está aqui de um jeito, né? Tem o outro que está aqui de outro jeito, tem aqui já começa esse foguinho aqui, não é verdade? E aqui já começa um panelão, você só vê aqui a mão do pessoal e tal. Então, essa é a gradação que a Igreja Católica criou. E ela diz o seguinte, ó, que o inferno é dividido em 3 partes, o superior, o meio e o inferior. Lúcifer encontra-se no fundo do inferno inferior, aquela figura negra que está ali embaixo.
A Lúcifer, chefe universal, subordinam-se 3 outros demônios, os quais exercem império sobre os demais. Então, tem o Asmodeu, que preside os pecados da carne e era antes da queda um querubim, ou seja, um anjo iluminado. Veja que coisa maluca, né? Uma pessoa que chegou num estágio de desenvolvimento moral, intelectual, espiritual, de repente resolver ser mal. Mamon, que preside os pecados da avareza, e Beelzebub, que preside os pecados de idolatria. Tudo que tem algo a ver com magia e espiritismo é inspirado por Beelzebub. Ele é, de um modo especial, o príncipe das trevas. Isso aqui foi tirado desse site aqui, é o Repórter de Cristo, né? É interessante isso daí, porque nós espíritas, né, aqueles de outras religiões, e eu sofri muito isso na minha família, porque eu sou o único espírita e os outros são evangélicos, e aí ficavam dizendo o tempo inteiro: ah, você anda nas trevas, você faz pacto com o demônio, você representa o demônio, né? E eu ficava chateado com aquilo, embora compreendendo a ignorância daquelas pessoas, né? Enfim, cada um é cada um, né? Bem, gente, já falei sobre isso. O que eu gostaria aqui de falar para vocês, de mostrar a vocês, é essa outra parte aqui, né? Passamos atualmente, entre aspas, figurativamente, né? O inferno. Estamos vivendo o inferno, no sentido de provações, no sentido de vermos empresas quebrando, no sentido de incerteza do amanhã, pessoas perdendo seus empregos, quem estava iniciando sua empresa teve que pausar com receio, né, do que pode acontecer, enfim. Fora aquelas pessoas que se internam, né, com os sintomas do coronavírus, e depois você não vê mais a pessoa. A pessoa se interna e morre, e você não pode nem dar um adeus àquele corpo. Isso é natural, faz parte, né, da nossa cultura. Temos ainda essa necessidade de viver esse luto, de ver aquele corpo, né, que vai ser enterrado. E muitas famílias estão passando por isso, né? Seus seres queridos, na minha família também já teve um tio meu que adquiriu o coronavírus e desencarnou, e ele foi direto do hospital, foi ser enterrado, porque a família não pode ver o corpo, né? Por conta do risco da contaminação. Então, estamos vivendo os tempos bastante delicados, embora necessários. Kardec tem uma frase no Livro dos Espíritos, talvez acho que só foram os Espíritos que disseram da seguinte maneira: muitas vezes é necessário que o mal chegue ao seu extremo para que nós tenhamos a necessidade do bem. Então, meus amigos, vamos agradecer a Deus. Agradecer a Deus por sabermos criar o céu dentro de nós. Vamos agradecer a Deus por sabermos entender o que estamos passando. Por mais que soframos, por mais que doa, por mais que muitas vezes a gente entre em desespero, sem saber o que vai fazer, é normal, porque somos humanos. Mas naquele momento em que nós nos aquietamos, em que vem a lucidez, vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, pedir a Ele forças, pedir a Ele que nos sustente, pedir a presença e o amparo dos nossos mentores, dos nossos parentes que já se foram, para que possamos, de braços dados com eles e com os nossos companheiros encarnados, passarmos por esse momento sombrio da humanidade,
mas espalhando a luz da esperança, a luz da fé, a luz do amor, aquela célebre frase de que tudo passa, isso também vai passar, com certeza absoluta. É só uma fase, é só um teste. Quem já passou por depressão, como eu já passei, sei que a gente entra numa espécie de escuridão da alma. Mas quando eu passei pela depressão, eu coloquei na minha, na minha cabeça que aquilo era um teste para mim. Eu estava sendo testado, que aquilo era uma provação e que aquilo iria passar. E passou. Isso também vai passar. Com certeza. Tenhamos fé. Vamos nos manter contritos com Deus, com Jesus, com os bons espíritos. E vamos construir um amanhã diferente, com base em nossas ações, com base em nossas orações, em nossos pensamentos, em nossas atitudes. Então, nós encerramos por aqui. Peço desculpas porque essa palestra não é da mesma qualidade do que a gente tivesse sendo feita presencialmente, mas eu espero ter deixado pelo menos alguma coisa de bom no coração de cada um de vocês que está aí nos escutando. Beijo no coração de vocês, uma boa semana.